Saudações, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa atualização semanal aí do nosso RPG Builder e nós tivemos algumas novidades aí na parte de vegetação, tá? Então eu vou começar comentando um pouco sobre como o sistema estava, né? Nós estávamos com aquelas formas primitivas sendo utilizadas como bioma, né? Então cubos, toros e o cilindro ali sendo desenhados, né? E eu parti para a substituição desses objetos primitivos por algum objeto mais interessante, né? No caso, as árvores aqui, né? Então, o primeiro passo que eu utilizei para fazer essa modificação foi mexer no meu preloader aqui de assets, né? Então, esse preloader, na web, tudo trabalha assíncrono, né? Então, nós temos que gerenciar o carregamento desses objetos, texturas e tudo mais, para que quando a cena comece a ser exibida, tudo já esteja carregado, né? Então, eu tenho uma classe aqui que é um preloader, basicamente, que a gente configura o que a gente quer carregar no momento da criação do objeto JavaScript e ele faz todo esse processo automaticamente e quando tudo está concluído, aí sim a cena inicia, né? Então, eu estava trabalhando com containers aqui, que é uma forma do próprio Babylon de carregar várias coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu consigo ir lá no Blender, criar um objeto 3D com material, com texturas e tudo mais, salvar num arquivo e ele carregar tudo de uma vez só, tá? Então eu estava utilizando esse Asset Container, que é uma classe pronta deles. Aí eu esbarrei com um problema. Nós tínhamos a criação desses objetos aqui todas individuais, tá? Então toda vez que eu clicava aqui para criar uma nova árvore, por exemplo, que eram aqueles cubos lá, ele criava um novo objeto JavaScript. E isso não é bom, tá? Então a gente ainda não tinha problemas de performance aqui, mas eu previ que teríamos no futuro. Então o que acontece? Tendo muitos objetos JavaScript, nós temos um loop muito grande, né? Então para manter os 60 FPS aqui, isso não é interessante. Sobretudo porque nós temos objetos iguais, tá? Então essas árvores, elas variam posição, rotação e escala, mas é o mesmo objeto, são as mesmas texturas, as mesmas características, tá? Então o que acontece? Existem recursos de instanciação de objetos por hardware. Então a tua placa de vídeo ela gerencia essa criação de objetos e renderiza todos de uma vez só, né? Então fica muito mais leve para o processador e joga mais carga de trabalho para a placa de vídeo. Tá? Então esse é um recurso bem interessante, se chama Hardware Instancing e é utilizado na maioria das game engines, né? Então eu comecei a procurar como fazer isso aqui na Babylon. Tem de fato um método aqui que instancia models na cena atual. Só que tem um porém. Quando eu fui testar isso aqui, eu percebi que os objetos que ele estava criando, na realidade não eram instâncias, eram clones do objeto original. E o que acontece quando você cria um clone aqui dentro? Aqueles objetos continuam entrando no loop de renderização individual da Babylon. Então, na prática, eu tinha a mesma coisa. Eu acabei dançando em cima da mesma coisa ali. Aí, pesquisando um pouco, eu vi que de fato se trata de um bug nesse método aqui. Tem até uma discussão de 19 dias atrás ali no fórum. O pessoal já identificou e estão trabalhando na correção. Eu até cheguei a atualizar a versão da Babylon aqui, mas ainda não, no NPM ainda não veio a versão corrigida. Então, paciência, né? Não é um recurso que me consome tanto tempo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu migrei tudo isso para fazer o preload de meshes individuais, não carregar o container com tudo de uma vez só. Para mim não muda muito, porque são poucas linhas de código que eu tive que escrever aqui para carregar o objeto 3D separadamente, né? Então, feito isso, problema resolvido. Ao invés de eu criar meshes individuais aqui, eu crio uma vez um mesh e várias instâncias dele. Essas instâncias elas variam posição, rotação e escala, né? Então tem até uma documentação bem legal da Babylon aqui. Você consegue criar literalmente centenas, milhares de objetos, cópias, e isso é muito mais rápido do que criar objetos individuais, tá? Tem ainda um recurso muito bacana aqui na Babylon que se chama Thin Instances, que são instâncias leves. Ele é basicamente igual às instâncias originais ali, né, que já são cópias do mesmo objeto, são renderizações duplicadas, né?
Só que aqui ainda é mais leve, né? Então ele guarda muito menos informação, ele guarda uma vez só e depois replica somente as matrizes de posição, rotação e escala. Então se torna muito mais leve ainda, né? Comparado às instâncias tradicionais que já são rápidas, né? Só que eu observei aqui que tem alguns detalhes. Ela é bem mais leve, é muito mais rápido para trabalhar, né? Para renderizar. Só que a criação e exclusão de instâncias leves das Team Instances é muito mais lenta. Então o que acontece? Aqui no nosso editor que nós estamos criando e excluindo instâncias muito rapidamente, pode não ser tão interessante. Eu não cheguei a testar para saber se teria um impacto negativo ou não. Mas pensando mais para frente, quando o usuário tiver com o cenário pronto, concluído, que for gerar o jogo final para o jogador jogar, aí sim pode ser que esse recurso de Team Instance seja legal. Porque aí você não vai mudar mais o cenário, né? Ele está construído e vai ser aquilo para sempre, né? Mas aqui, durante o processo de criação, eu optei por deixar as instâncias mesmo, que já são instâncias por hardware e já são tecnicamente rápidas, para ver até onde a gente consegue chegar. Se notar que está dando lentidão aqui ou por algum motivo nós estamos perdendo performance, aí sim eu vou pensar em transformar tudo isso em Team Instances. Mas por enquanto, eu particularmente não senti perda de performance aqui, tá? Então o objeto ele é carregado na memória uma vez só e a placa de vídeo se encarrega de gerar N instâncias nas posições que eu desejo, tá? Então, essa foi a primeira atualização, né? Nós paramos de criar objetos puros e começamos a criar instâncias de um objeto só. Isso já deu um belo trabalho aqui para fazer essa implementação. Aí, o que mais que eu fiz para aproveitar esse devlog dessa semana? Eu implementei também um padrão de projeto chamado Factory, para ser responsável por criar os objetos dos biomas, tá? Então nós temos aqui toda aquela lógica que eu comentei com vocês de gerar aquele random previsível e tudo mais. Então tudo isso é gerenciado pelo segmento de vegetação. E esse segmento de vegetação, ele faz uso do bioma Factory, de acordo com o que o usuário seleciona aqui. Por enquanto eu deixei um só, né? Que eu só tenho uma dessas árvores aqui. Mas de acordo com o que o usuário seleciona, ele chama o Factory e o Factory faz a criação desses outros objetos, né, dessas outras instâncias. E olha que bacana que ficou a organização. Nós conseguimos separar os biomas em classes separadas. Eu até criei uma subpasta aqui. Então, posteriormente, nós vamos poder ter várias classes, cada uma responsável por um tipo de bioma. Então, a própria classe vai ser responsável por carregar os objetos 3D aqui, né, no caso a árvore 1.babylon, né, o tree1, e instanciar esses objetos, né, através da instanciação por hardware, né? Então vai ficar bem organizado, né? O Vegetation Segment ele faz toda aquela lógica de posicionamento e tal previsível, né, de acordo com densidade, tamanho do pincel, tudo isso ele faz, né? Aí o Factory é uma classe um pouco menor, que só vai delegar essa responsabilidade. Então, quando chega uma requisição para desenhar o bioma 1, ele sabe que ele tem que criar objetos da classe bioma 1. E toda a lógica deste bioma está aqui, né? Então, posteriormente, quando a gente for criar outros biomas, vai ser só copiar essa classe, colar, trocar os objetos aqui e personalizar como a gente quiser, né? Então, por exemplo, aqui eu estou criando só um tipo de árvore no bioma 1, mas pode ser que a gente crie um bioma que vai ter um arbusto mais alguma coisa, uma pedra, alguma coisa assim. Então tudo isso vai ser a classe do bioma que vai representar e vai decidir como fazer, né? E sempre seguindo a lógica do random previsível lá, né, do Vegetation Segment. Então tá atualizado já por enquanto dessa forma, ele já está criando as árvores aqui. Se eu diminuir a densidade aqui, por exemplo, eu já consigo criar menos vegetação e, enfim, né, já melhorou bastante em relação ao commit passado, né? E agora nos próximos passos possivelmente criar outros biomas de teste aqui para a gente ter algumas árvores diferentes, alguma folhagem rasteira, alguma coisa assim, né? E eu já detectei um bug aqui que eu vou ter que corrigir no futuro, que dependendo de como a gente cria a vegetação aqui, algumas ficam sem sombra, tá? Então isso daqui eu vou ter que dar uma olhada no como que eu estou gerando o shadow map ali, para ver se tem algum probleminha ou não, né? Mas aqui nem agora nessa execução, todas estão vindo com sombra, né? Mas agora há pouco eu rodei ele,
principalmente quando a gente muda aqui o posicionamento, olha só, ele some. Então o que acontece? Esse shadow map que eu estou gerando aqui, esse mapa de sombras, ele provavelmente está fixado aqui na posição 000 do mapa e ele tem um offset. Ele vem até uma altura e depois ele não renderiza mais. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer esse shadow map ser renderizado a partir da posição da câmera. Então, a partir do momento que eu mudo a câmera do lugar, o renderizador do shadow map vai ter que mudar também, né, para seguir fazendo toda a parte de sombras onde eu estiver, né? Em outros lugares não precisa, que nem eu estou aqui não tem sombra, mas lá no canto tem, né? Então isso aqui é desnecessário, eu preciso renderizar a sombra onde eu estou. Tá? Então esse foi o update dessa semana aí. Nós trabalhamos bastante na parte de vegetação e também na organização dessas classes de biomas aqui, para ficar mais fácil de expandir no futuro. Beleza, pessoal? Então fiquem ligados aí que toda semana tem update.